Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá! Está começando a partir de agora o nosso Entendendo a Bíblia. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque essa é a gravação no YouTube, né, André Castilho, da nossa terceira temporada. E tanto você vai poder nos acompanhar em vídeo por lá, quanto acompanhar programa por programa, de segunda a sexta-feira, na RTM Brasil. É verdade. Vamos explicar, né, Renata? Vamos explicar, Renata Burjato. Estamos aqui na terceira temporada do Entendendo a Bíblia e como vai funcionar essa temporada. A gente vai transmitir ao vivo a gravação. Olha que legal. Então, nós estamos gravando 5 programas, mas em uma única live. Então, nós vamos transmitir essa live agora, ao vivo, que nós estamos transmitindo. E aí, depois ela vai virar 5 programas que vão no rádio, em podcast. Exatamente. As perguntas dos nossos ouvintes sendo respondidas, Itamir Neves. Exatamente. Vai ser muito bom, porque nós teremos 2 canais, vamos dizer assim, para que o pessoal possa nos acompanhar. Tá certo? Sim. Primeiramente, pela rádio, porque já é o nosso trabalho sempre, né? Rádio Transmundial. A rádio que você tem que ouvir. E aí, também nós vamos pelo YouTube, é isso? Isso. E aí nós vamos ter essa live. Você já está vendo a nossa live aí, então é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo e vamos, então, poder conversar sobre a Palavra de Deus. Você faz a pergunta e a gente tenta responder. E com isso todo mundo sai ganhando, né? O ouvinte que vê nossas caras assim, pensando na pergunta que ele mandou. E a gente que, enquanto produz o conteúdo para a rádio, também faz um conteúdo para o vídeo, exato, né? Muito bom. E quem vai nos ajudar em tudo isso é a dona Maria do Socorro, que nos mandou o seguinte recado. Porque na Bíblia cita 9 frutos do Espírito, mas cita no singular, fruto do Espírito, e não no plural. Bom, primeiramente, eu acho que a gente precisaria ler o texto bíblico, que é Gálatas capítulo 5, certo? Para a gente poder ver o que realmente está escrito na Palavra de Deus. E aí você sabe, né? Onde que está isso aqui, André? Gálatas o quê? Gálatas 5, 22 a 23. Ah, muito bem. Sabe que a minha filha, Karen, Ah. ela fala de cor esse texto. Ah, é? Ela e o Fernando, meu filho Nossa, mais que velho. legal. Karen tem 4 anos e ela fala, o fruto do Espírito é Aí ela amor, fala os 9. Que legal. alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 a 23. Então, de fato, André, aqui está no singular, o fruto do Espírito. E aí, então, aparecem esses 9 itens, né? Então, a pergunta da Dona Maria é realmente interessante. Por que na Bíblia cita 9 frutos, mas no singular? 9 gomos do mesmo fruto. Ah, exatamente. Eu ia dar um exemplo da mexerica. Pronto. Ou então da bergamota. Boa, bergamota. Essa é lá do Então, sul. da tangerina. Tangerina, então. Exatamente isso, né? Por quê? Porque quem está fazendo o trabalho é o Espírito Santo. Mas eu sei, André, que você está pensando também que há um contraste aqui, né, no texto. Qual é o contraste que você vê aqui? Com as obras da carne. Ah, então. E eu quero, inclusive, começar lendo Sim. antes, né? Só Então para relembrar... do capítulo 5... Isso, eu vou do 16. Isso, 16 em diante. Até, inclusive, se a gente quiser relembrar o que Gálatas está falando, eu tenho uma interpretação que entendo que um tema que está por trás de tudo é o tema da santidade. Uhum. E o que os Gálatas fizeram de errado? Em busca de uma pretensa santidade, começaram a voltar à lei. Exatamente, a cumprir a lei. Tentar cumprir a lei. Isso mesmo. Para buscar a salvação e serem mais santos. Então, deixar de comer determinados alimentos, deixar de beber determinadas coisas, deixar de guardar determinados dias e tal. E aí, Paulo vira e fala assim, vocês foram enfeitiçados por outro evangelho. Então, isso aí que eu queria falar um pouquinho, só para dar um contexto sobre Gálatas. A igreja foi fundada por Paulo e Barnabé. Um evangelho excelente, puro, limpo. Aí vieram depois os judaizantes, que eram pessoas ainda amarradas com a lei mosaica. E vieram falando, não, peraí, Jesus é Messias, tá bom, mas vocês têm que cumprir também a lei de Moisés. E aí é que Paulo escreve Gálatas, dá uma palavra dura, né? No capítulo 3, versículo 1, ele fala, Gálatas, vocês são insensatos.
né? E aí, então, é que você está falando muito correto. A maneira pela qual os Gálatas estavam querendo viver mais bonitos diante de Deus, mais santos, era cumprir a lei mosaica. Mas, graças a Deus, o Senhor já nos libertou dessa lei. E o que é importante aqui, quando a gente lê o versículo 16, parece que ele está respondendo isso. Exatamente. Tá bom, se não é pela lei, como é que eu vivo uma vida santa? Exato. Como é que eu agrado a Deus? E aí ele diz, por isso digo, Exatamente, 5:16, isso. vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Exatamente. E aí o que ele vai dizer? Como é que eu descubro o que é da carne ou do Espírito? Não é por cumprimento de determinados mandamentos rituais. É observando quais são as obras da carne, ou seja, os resultados do trabalho da carne. Exatamente, isso. E os resultados do trabalho do Espírito. E o que é importante aqui é que ele coloca em contraste as obras da carne, Que aí é no plural. E é trabalho. Exatamente. Obra é trabalho, é esforço. Ou seja, o esforço humano, carnal, da natureza pecaminosa, Isso. sem o agir do Espírito e sem a participação divina, que, acima de tudo, a gente tem que entender que sozinho a gente não é nada. Não conseguimos fazer. E eu acho que esse é o grande problema daquele que tenta cumprir a lei, os aspectos rituais da lei. Ele diz, o meu esforço é o que vale. E não. O meu esforço só vale se o Espírito estiver comigo. Agora eu queria que a Renata lesse para nós Romanos 8,13, porque vai mostrar exatamente esse detalhe. Quer dizer, o Espírito é que vai poder nos dar vida. Agora, a nossa natureza humana, adâmica, vai nos levar à morte. Quer ver? Olha só o que Paulo diz lá em Romanos 8,13. Vamos ver, Renata. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Olha. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só que coisa. E aí o que a gente vê de bonito? Obras da carne, ou seja, a carne vai produzir, pelo nosso esforço da natureza pecaminosa, uma série de coisas. Sim. E quais são elas? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A ideia é exatamente, vai morrer. Exato. A morte eterna, inclusive. Pronto. Mas, ao contrário, o contraste vai mostrar o quê? O fruto do Espírito. E por que é no singular? Porque o Espírito Santo produz em nós algo completo. Exato. E que tem características que são visíveis. Sim. São os vários gomos. São vários gomos do fruto. E aí, por que a gente destaca que é o fruto completo com essas 9 características? Porque não adianta a pessoa pegar e falar, eu tenho o fruto do Espírito da mansidão, mas não tenho do domínio próprio. É porque o domínio próprio cai entre nós, não é um negócio muito fácil a gente deixar o Espírito dominar total, né? Mas é que está o ponto. A gente fala Sim. o domínio próprio é algo difícil. Não é algo difícil. O domínio próprio é impossível sem o Espírito Santo. Sim, mas é que eu lembro daquela frase do C.S. Lewis, que o soldadinho de chumbo, né, é aquele que está sendo transformado por Deus, mas a parte que não quer que ainda é de chumbo, né? Porque não é um negócio progressivo, Itamir. Eu queria que você comentasse sobre isso. São 9 gomos, mas tem coisas que têm a ver também com a nossa personalidade e tudo mais, onde o Senhor vai trabalhando e a gente vai deixando que Ele trabalhe. E às vezes a gente não acaba impedindo um pouco o Espírito Santo de atuar plenamente em nós? Eu creio que sim, infelizmente, isso é verdade. Porque muitas vezes a gente fala, Deus pode cuidar dessas áreas, mas tem uma outra área que essa daqui eu cuido. Então, eu fico deixando o Espírito Santo um pouco preso. Mas aí eu não vou, sendo incompleto, na verdade, eu então, perco tudo. Exatamente. Quando eu deixo de fazer uma coisa, eu estou eliminando tudo. Porque o fruto do Espírito, todos nós devemos ter todos eles, ou o fruto, os vários gomos. Não podemos falar, eu sou bom nessa área não sou. Não. O trabalho do Espírito Santo é produzir, para quem tem realmente uma nova vida, é produzir todo esse esquema, todos os 9 gomos. Ou seja, como Jesus disse, pelos frutos conhecerão a Exatamente, árvore. exatamente. Então,
quem está andando no Espírito vai produzir Tranquilo. essas características. E é uma coisa orgânica, né? É o trabalho dele em nós. E aí, como a gente tem um minutinho, eu então quero fala. citar aqui só o Salmo 127, porque a gente percebe que, na verdade, essa atuação de Deus em nós sempre foi algo dele que faz com prazer para aquele que ama, né? Ó, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar muito na boa, construção. muito boa. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Senhor, concede sono àqueles a quem ama. Não tem a ver com a questão do fruto do Espírito, mas tem a ver com a questão do agir de Deus em nós. Ele tem prazer em agir em nosso favor. Exato. Ao invés desse esforço, né, religioso que os Gálatas estavam tentando fazer, de serem santos por si mesmos, né? Exatamente, isso mesmo. Bom, Muito você que está aí nos acompanhando, tem mais, viu? Porque aqui na produção desse conteúdo a gente segue em vídeo para nossa próxima pergunta. Mas vamos gravar a cabeça? Ah, Mas é que a gente sim, grava a cabeça. sim, Para você sim. entender, é o seguinte. Na live, você que está na live do YouTube, tem que entender assim, a gente vai fazer 5 programas. Exato. Mas para cada programa a gente grava aquilo que a gente chama de cabeça, ou seja, o início do programa. Então, Renata, reinicia o programa. Vamos lá, tá começando mais um Entendendo a Bíblia. E agora com uma nova pergunta do Roberto Castro de Freitas, aqui de São Paulo, que nos mandou o seguinte recado. Se a Bíblia é contra o aborto, por que usam Eclesiastes 6,3 para dizer o contrário? Bom, primeiro, para quem está ouvindo no rádio, olá. Olá. Itamir Neves, olá. Renata Burjato. É um prazer estar com vocês. E essa pergunta merece uma boa resposta que a gente vai procurar na Bíblia, entendendo a Bíblia. Então, eu queria que a gente começasse lendo Eclesiastes 6,3 e explicando o que Eclesiastes 6,3 quer dizer. Será que Eclesiastes 6,3 aqui, Itamir, está falando sobre aborto? Porque realmente, inclusive, houve um argumento desse por parte de um religioso há algum tempo atrás, não sei se ele mudou de opinião, mas houve essa... eu li essa argumentação, essa interpretação de que Eclesiastes 6,3 falava sobre isso. Eclesiastes 6,3 diz: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. É interessante, hein? Uma palavra muito contundente. Mas quando nós olhamos realmente para esse texto, André, a gente percebe que o sábio, né, que é o autor de Eclesiastes, isso é o Salomão, ele não está falando sobre aborto, sobre gravidez, nem nada. Ele faz uma ilustração, né? O homem pode ter muitas coisas, 100 filhos, viver muitos anos, e ele compara com um bebezinho que nasceu morto. Existe um nome para esse argumento. Argumento ad absurdum. Quer dizer, em português é uma coisa tremendamente absurda. Exato, é um exagero, uma hipérbole. Exato, É um exatamente. exagero para poder enfatizar, chamar atenção do argumento. Exatamente. É a mesma coisa assim. Seria melhor eu tomar um tiro do que ouvir você falar essa bobagem. Sim, Ele não está pedindo para a pessoa sim, dar um tiro. sim. Ele está falando assim, eu prefiro... É tão absurdo isso que você está falando, né, que exageradamente eu preferia morrer. Não, isso aqui é um outro exemplo bem interessante, Renata e André. Jesus usou absurdos. Assim, coisas assim... Nossa! Ele falou, é melhor que você entre no céu como... Com um olho só. Ou então sem a mão. Então a gente vai ter muita gente no céu. Maneta e caolho. Com todo respeito, nós falamos Exatamente, isso, exatamente. Isso aqui é simplesmente... Jesus fala uma coisa assim tão extraordinária só para chamar a atenção do pessoal. E aqui Exato. O sábio está fazendo a mesma coisa. Exato. Então, o que ele está dizendo? Se você vive sem desfrutar as coisas boas da vida, sim. se você vive uma vida pesada, sem alegria, triste, isso é um verdadeiro inferno. É verdade. Você vive só para trabalhar, amanhã você vai morrer.
Então é isso que o sábio está dizendo, né? Você não vale a pena viver se você não tiver prazer. Sim, Se você sim. não desfrutar daquilo que é gostoso de desfrutar, não desfrutar da sua família. E, na verdade, acho que essa é uma palavra muito atual, né, Itamir? Nossa. Porque tem tanta gente que vive só por viver, né, Renata? Que deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas não desfruta os seus filhos, a sua esposa. Exatamente. Ou aqueles que não têm filhos não desfruta os amigos, não desfruta a comunhão das pessoas da igreja, não desfruta o prazer do trabalho e só vive uma vida pesada. Trabalha e o que ele está fazendo é poupando para os filhos. E aí, quando ele morre, sabe o que acontece? Briga entre os filhos. Exato. Isso que é o problema. Agora, com relação ao aborto, sem dúvida que a Bíblia é contrária a isso, porque nós lemos lá em Gênesis 20, capítulo 13, quer dizer, capítulo 20, versículo 13. Você está falando de Êxodo. Não... Êxodo 20. Eu falei o quê? Gênesis. Ah, não, então é Êxodo. É Gênesis depois de Êxodo. Exato. Não matarás, não matarás. Mas o grande detalhe para mim é a interpretação que o Senhor Jesus dá em Mateus 5:21. Ele fala, quando você já está pensando, e eu fico pensando o seguinte, uma senhora, uma mãe, uma moça, que fala, puxa, eu não queria ter engravidado, que coisa, eu não gostaria desse feto aqui e tal. Ele já está pensando, ele já matou. É muito sério isso, Exato, é muito sério. Então, Jesus fala o seguinte, se você odiar o seu irmão, se você não gostar desse bebê que Deus gerou, porque, sem dúvida nenhuma, Salmo fala o seguinte, que os filhos são herança do Senhor. Então, se Deus tem dado esse bebezinho vida, é coisa do Senhor. Quando eu rejeito isso, eu estou matando. Segundo a palavra do Senhor Jesus, eu já matei. E eu acho sério, interessante, hein? já que você falou de Gênesis, então vamos para Gênesis também, porque quando Deus vai lá testar Abraão e ele vai levar o filho, Deus de maneira alguma queria que ele sacrificasse o filho, Sim, o que era muito sim. comum ali para as nações ao redor, né? E Deus proveu o cordeiro. Então, se ele fosse a favor, se esse texto, né, de Eclesiastes fosse literal, não é literal, como a gente falou, é uma hipérbole, está dentro ali de um contexto sobre sabedoria, né? Então, o assunto é sobre a sabedoria, sobre o entendimento da vida e tudo mais. Mas Deus deixou claro que ele nunca pediu sacrifício de nenhuma criança, né? Pelo contrário, ele Muito fala pelo contra contrário, isso exatamente. na lei. Exatamente. E para a gente entender, precisa entender a Bíblia como um todo, não só isso isoladamente, né? Então precisa a discussão do aborto ela é tão séria que inclusive entre aqueles que concordam com a legalização completa do aborto de acordo com a vontade da mãe, eles dizem há uma discussão a respeito de quando. Então, se não houvesse discussão a respeito de quando, a gente não está falando de vida. Então, o que o pessoal fala? Com 8 semanas, o feto ainda não desenvolveu. Agora não sou especialista, não vou saber dizer, mas é uma parte do cérebro que indicaria os sentidos. Isso. Então, com 8 semanas, essa parte é desenvolvida. Se eu não me engano, é o córtex. Então, com 8 semanas, essa parte é desenvolvida. Então, a partir de 8 semanas, parece que é a posição oficial de alguns médicos aqui do Brasil, poderia abortar. Só que, na Inglaterra e na Colômbia, eu não sei se chegou a passar essa lei, mas foi algo que veio assim à tona, eles estavam querendo com 20 semanas, por causa da formação dos órgãos. Se não formou todos os órgãos, então não tem vida ainda. Qual que é o que eu entendo e a maioria dos cristãos, principalmente evangélicos, vão entender? Tem um novo material genético humano, existe vida humana. A partir de quando você tem um novo material genético humano, fecundação. Já tem vida. Fecundou, e a partir daí, tem material genético, tem vida humana ali. Exatamente. Por isso que nós somos contrários, biblicamente, teologicamente falando, ao aborto, porque aí, a partir do momento que você vai matar um material genético humano, você vai matar uma vida humana, não matarás ordem bíblica. E uma outra coisa importante que a gente tem que saber, eu acho que todos nós que estamos vendo esse vídeo estamos sabendo, quem tira a vida e quem dá a vida é Deus. É Deus. Então, nós não podemos nunca entrar no lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. E por isso, então, Jesus interpreta muito bem o quê? O capítulo 20 de Êxodo, versículo 13, ele interpreta isso lá em Mateus capítulo 5, 21.
Então, se você já não está gostando, isso é muito delicado, de que você ficou grávida, querida irmã, você já está matando o bebezinho que Deus lhe deu. Porque a vida é dada por Deus. A vida é dada por Deus. Eu sei, temos uma mulher aqui, que acho que seria bom até ela se manifestar, mas eu não quero, e eu tenho certeza que o Itamir não pensa dessa forma, né, que talvez alguém possa pensar, vocês estão sendo insensíveis com o sofrimento da mulher na gravidez. Sim, isso não é verdade. Sim. O Itamir tem 3 filhos e 6 netos. 6 netos. Então ele sabe o que é a mulher sofrer na gravidez. A gente sabe, inclusive a Renata, né, teve uma das suas gravidezes que foi um pouquinho mais chata, né? Inclusive a Renata chegou a perder um bebê antes. Uhum. Então a gente não está sendo insensível ao sofrimento que existe na gravidez. Só estamos buscando o ensino bíblico. Exatamente. Se você está com alguma dificuldade, busque no Senhor e busque um bom aconselhamento. Mas, Renata, por favor, dê uma palavra final sobre isso, você como mulher. Não, eu acredito que para a mulher não é nem a questão do sofrimento, seja, claro que tem, sim, pessoas que não querem nem ter o bebê, têm condições financeiras, estruturais para ter, e mesmo assim não querem pelo sofrimento, ou porque não querem ser mães, né? Enfim. Mas tem muitas outras pessoas, até no momento de guerra como a gente está, e a gente sabe que, infelizmente, é muito comum aqueles que conquistam determinadas regiões e estupram as mulheres. Essas mulheres ficam grávidas e essas mulheres, às vezes, com 14 anos, não querem ser mães. Sim. O que acontece? O papel da igreja é de dar suporte, de entender que muitas vezes a mulher não quer ser mãe, não porque ela não quer ter o filho, é porque ela não tem dinheiro, porque ela não tem marido, porque ela não tem apoio. Então, aí entra a igreja dizendo, a vida é preciosa, mas para ajudar a cuidar da sua vida, nós estamos aqui para prover o que você não tem. Porque muitas vezes ela não é que ela não quer o filho, ela não quer que o filho passe pela dor de não ter pai, de não ter família, de não ter sido desejado, no sentido de ter acontecido por um estupro, alguma coisa assim. Então aí entra a família dizendo, é tão preciosa essa vida que a gente vai ajudar essa mãe até as últimas consequências para que ela tenha condições de criar esse filho, né? Joia, muito bom. Afinal de contas, nós somos corpo de Cristo, nós somos família de Deus. Então, esse é o papel da igreja. Muito bom, muito bom. E agora a gente encerra pelo rádio, pelo Spotify, para quem ficou com esse episódio curtinho de apenas uma pergunta, né, André? Se tem mais perguntas sobre manda esse pra assunto, gente. Pode mandar. Sim, sobre esse mandar. ou sobre outros, para o WhatsApp 11 974 181 456. Seu Elias, lá de Blumenau, que perguntou o que significa a expressão seio de Abraão. Olha, é uma pergunta interessante, né? Boa. Porque muitas vezes aqui no Brasil, né, a ideia de seio, normalmente a gente liga logo com o seio materno, né, o seio da mulher e assim por diante. E aí há uma versão que mostra exatamente isso. Em João 13, 25, eu queria que a Renata lesse para nós, porque na minha NVI, e vocês sabem que a gente estuda algumas versões para fazer esse programa, na NVI ele não fala isso. Olha só o que ele fala. É João 13, 25? João 13, 25, exatamente. A situação é a seguinte, rapidamente, é a seguinte. Jesus está tomando a Páscoa com os discípulos. Só que nessa Páscoa ele faz o quê? Uma mudança completa. Ele fala que vai concretizar o quê? A velha aliança, não, a nova aliança que os profetas disseram. E ele fala, né? Aqui está a aliança baseada no meu sangue. E aí, durante a cerimônia, era uma coisa mais ou menos normal, em que não se tinha uma mesa como essa, né? E os pratos aqui em cima da mesa. Não, era se colocado no chão um belo tapete com vários alimentos e tal, e muitas vezes as pessoas ficavam uma encostada nas outras. E aí tem um amigo muito chegado do Senhor Jesus, que é o apóstolo João. E ele encosta a sua cabeça no peito de Jesus. Seria mais ou menos aqui, nessa altura aqui. Então, seria no seio. Mas o que é isso? Espera um pouquinho. Vamos ler primeiro. Vamos, mas na versão NVI, que é a que eu estou aberta aqui, também fala apenas reclinando-se. Mas, em outras versões, olha que legal, na João Ferreira está recostando-se no peito, dessa ideia de mais íntimo, né, de proximidade mesmo. E também na versão King James diz reclinando-se sobre o peito de Jesus. Olha lá.
Isso. Mas Então- é porque o seio de Abraão, que está em paralelo, né, essa expressão com Sim. essa de João 13, o seio de Abraão aparece na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. Exato. Então, Tá certo. em Lucas 16, no capítulo 16 de capítulo Lucas. 16, no versículo 22, porque ele está contando que haviam duas pessoas. Exato, Lázaro, que era pobre, paupérrimo, comia das migalhas de um homem rico. Isso. Não é citado o seu nome. Exato. Já começa uma coisa interessante aí. Lázaro é citado o nome, o rico não. E aí o rico comia e as migalhas Caíam pelo caíam chão. e o Lázaro pegava. E Lázaro era tão pobre e ele tinha feridas e os cachorros vinham lamber suas feridas. Aí ele morre e os dois morrem. O rico vai para o Hades, para o lugar dos mortos, Isso. o Sheol, e o Lázaro vai para o seio de Abraão. Exatamente, Que na essa NVI frase. Isso. está escrito junto de Abraão. Porque existe uma questão de tradução, assim como existe Exato. no caso de João, que é se a expressão seio significa no peito, significa ao lado, ou, Sim. tem outras interpretações também, perto, alguma coisa assim, ou na presença. Eles estão querendo dizer aqui, ele foi para junto dos patriarcas do lado bom. Ele era um amigo de Deus, então Sim, ele vai com sim. aqueles que são amigos de Deus. O rico, apesar das suas posses, não era amigo de Deus, então ele vai ser afastado. Então a expressão seio de Abraão, assim como no caso de Jesus, significa próximo, Isso. perto, em comunhão. A ideia de intimidade, como a Renata falou. Então, essa é uma expressão muito interessante porque mostra o quê? Que aquela pessoa que mesmo sofrendo aqui na terra, e sofrendo muito como Lázaro, o Senhor reconhece o sofrimento, o Senhor reconhece também a atitude dele. Ele não foi para o seio de Abraão, ele não foi para a presença de Deus, né, daqueles que vivem com Deus, porque ele era pobre. Não, de jeito nenhum. Com certeza, ele tem alguma coisa lá por dentro, porque Deus conhece o nosso coração. E se Deus conhece o nosso coração, ele sabia que Lázaro era uma pessoa, pelo menos, que esperava o socorro que vem do alto. Lembra do Salmo 121? Né? Para onde vou buscar? Eu vou buscar o meu socorro que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, aquela vida de intimidade com Deus, agora, mesmo depois da morte, vai ser experimentada concretizadamente de uma maneira muito especial. Ele está no seio de Abraão, ele está no seio daqueles que são amigos de Deus. Então, está na intimidade, no colo. Assim como João vai para o colo de Jesus durante a ceia, assim também vai acontecer exatamente isso daqui. Então, vou aproveitar, já que temos uns minutinhos mais, e eu quero saber do André e do Itamir. Mas e aí? A gente até já respondeu uma vez, um outro Entendendo a Bíblia, se você quiser saber, você tem que procurar lá no nosso site, sobre a questão de que Deus não tem preferidos, não tem prediletos. Mas como que a gente pode ter essa intimidade que João teve? De estar assim recostado em Jesus, de quando morrer ficar pertinho dele? Quando Jesus voltar. Não digo fisicamente, presença de- não estou Não, tô dizendo brincando. fisicamente. Estou dizendo essa intimidade que a gente está falando aqui. Sim. Sim. Pode Quer falar. falar? Pode Não, falar. acho que só rapidamente, a gente tem que andar com Deus. Precisamos andar na presença do Espírito Santo. Primeiro, em oração. Né? Ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração é buscar a Deus em todo o tempo, falar e gastar tempo de qualidade com o Senhor, pela leitura da Bíblia, pela palavra, pela leitura da palavra. E não só pela leitura, não só por ouvir, mas em obediência. Você Em me João, fez lembrar de uma coisa muito eu interessante. não sei se mas é esse continua texto falando, de João vamos que você ver. ia falar, mas Não. eu tenho o texto, agora eu esqueci a referência, mas depois a gente pode pegar. Aquele que tem os meus mandamentos É e João os guarda... capítulo 15. João 15. Isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele Exatamente. que me ama será amado por meu pai. Pai. E eu nós também o veremos- amarei. E exatamente. me manifestarei a ele. Muito legal. Então, muito legal. amar é obedecer. Então, se você quer ter intimidade com Deus, permaneça no Senhor Jesus, obedeça-o, ande com Ele, procure aprender dele. E aí outra coisa importante, que eu acho que na nossa sociedade a gente esquece. Em 1 João fala isso, né?
Se você fala que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Mentiroso. Então, para a manifestação concreta do seu amor a Deus é no amor ao seu irmão. Então, tem que estar junto com as pessoas que amam Jesus também. Exatamente. Você falou duas coisas importantes. Uma é, para ter intimidade com Deus, uma é a oração e outra é o amor, né? A leitura da palavra de Deus. Eu queria mostrar exatamente a teologia do quarto fechado. Opa! É interessante, né? Está lá em Mateus capítulo 6. Jesus fala o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Mas aí tem muita gente que fala: ah, mas Itamir, eu não tenho quarto. Ah, Itamir, no meu quarto não tem porta. E aí? Não, a ideia é exatamente desse momento de intimidade com Deus. Você pode estar no metrô, você pode estar dirigindo o carro, você pode estar numa sala de reuniões, você está pensando, graças a Deus nós temos uma cabeça aqui, você está ligado com Deus, e essa intimidade. Então, quando você está orando e você está lendo a Bíblia, você cria essa intimidade. Então, essa maneira gostosa da Bíblia falar, de que João estava reclinado, né, inclinando-se ao peito de Jesus, e o seio de Abraão aqui que o Lázaro foi curtir, é exatamente essa intimidade que nós podemos ter, e a prática disso é Bíblia e oração. Sem dúvida nenhuma, esses são os dois caminhos para termos essa intimidade com Deus. Então, seu Ademir Elias de Blumenau, você também pode estar aí no seio de Abraão, perto, né, dos antepassados, né? Que era muito legal. A gente olhava no Antigo Testamento, quando uma pessoa morria, e primeiro, ele queria ser enterrado perto dos antepassados, e mais do que isso, Deus falava que ele ia se juntar aos antepassados, né? Você agora vai ser recolhido e estará com seus antepassados. Então, estaremos ali, perto daqueles que amaram a Deus, que o serviram, que o obedeceram. Sim, e isso será muito bom. Muito bom. E foi muito bom esse programa para você que estava acompanhando a gente pelo Spotify, pela rádio. Termina aqui esse episódio e amanhã a gente volta com mais um. E para você que continua conosco no YouTube, bora para a próxima pergunta. E agora sim, chegamos no momento de responder outra pergunta para você que está chegando agora no Entendendo a Bíblia. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse programa passa na rádio, está lá no Spotify e segue aqui de forma corrida pelo nosso canal do YouTube. Agora com pergunta do seu José Pereira de Souza. Mas eu sei que o André vai querer que eu me apresente. É verdade. O seu nome. O seu nome é bonito, Renata. Eu sou a Renata. Você já falou o nome dela? Burjato. Você. Que é legal, assim, o nome completo. Renata Burjato, por exemplo. Eu sou o André Castilho de Oliveira. Olha só, hein? E o senhor é? Itamir Neves de Souza. Com Z. A Renata Burjato de Barros, né? É, Scalise ainda. Até o italiano aí. Muito bom. Bom, mas o seu José Pereira de Souza, de Itapimirim, nos mandou o seguinte recado. Ó, se não existe a palavra Trindade na Bíblia, como ela pode ser bíblica? Boa. Essa é uma excelente pergunta que é discutida há pelo menos 2000 anos. Eu não espero, não tenho a pretensão de, em poucos minutos, responder completamente isso aqui nesse programa, né? Mas sim, a gente vai contar, então, para vocês por que ela é bíblica, mesmo sem estar na Bíblia, porque ela está em conformidade a tudo que a gente vê na palavra, né? Exatamente. E aí eu queria já dizer para o seu José que tem um versículo muito bonito, que são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, me parece que ele tem uma certa razão em dizer que temos trindade. Olha só o que ele faz. E sempre as últimas palavras de uma pessoa são palavras que a gente guarda, né? E lá em Mateus capítulo 28, ele dá uma palavra muito especial. Do versículo 18 até o versículo 20, ele está falando aquilo que a turma chama de grande comissão. E a grande comissão diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, ele tem toda a autoridade até para dizer alguma coisa. E ele falou o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-as, agora que é um detalhe importante, Jesus falando, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Então, se o próprio Senhor Jesus pediu que a gente fizesse o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que nós temos o quê? Os três, um único Deus, mas em três pessoas. Isso. E aqui é que a gente pode começar a conversar, a responder essa pergunta. Eu sei que você está procurando outro texto bíblico. Tem outros. Né? Porque, na verdade, a gente tem aquilo que a gente chama de fórmula trinitária. O que é a fórmula trinitária? Quando aparecem no mesmo texto esses, vou chamar assim, mas é de uma maneira didática, só para você que está acompanhando a gente pegar a ideia. Esses três elementos. Tá bom. Posteriormente, nós chamamos de três pessoas. Sim. E existe uma série de razões. Mas, assim, eles aparecem juntos. Então, essa é uma fórmula trinitária. Se eu não me engano, lendo o Novo Testamento, né, de Mateus a Apocalipse, a primeira vez que aparece naquilo que a gente chama de grande comissão. Isso. Então, batize em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos fazer nada exaustivo aqui. Existem outras. Mas eu lembro da benção apostólica. É isso mesmo. 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, lá no final de 2 Coríntios. Lá no final. E nós temos aos Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Exatamente. Outra fórmula trinitária. Onde mais que aparece... Deixa eu dar um detalhezinho. Sim, Alguns claro. irmãos devem ter uma Bíblia que não aparece o versículo 14, 13 e 13 só. Então, fica tranquilo, não é que temos uma Bíblia diferente do que a sua. A divisão foi feita de uma maneira diferente. Então, é 13:13 de 2 Coríntios ou 13:14 de 2 Coríntios, esse texto que o André mencionou. É o mesmo texto. Então, é inspirado, fica em paz. Efésios, capítulo 1, você tem: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai, eu não vou ler todo aqui, a gente não tem esse tempo, né? Ele fala que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, nos revelou o ministério, estabeleceu em Cristo, fazendo convergir em Cristo todas as coisas, fomos escolhidos, predestinados, e esperamos em Cristo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, ou seja, temos as três pessoas de novo, apareceu três. Exatamente. E tem um texto, que vai ser o último que eu vou citar, não sei se vocês vão lembrar de mais algum, mas tem um texto que é muito interessante, muito legal, que é em Apocalipse, no capítulo 1, que é a famosa doxologia do Apocalipse. Isso. E aparece lá: João às 7 igrejas da província da Ásia, capítulo 1, a partir do versículo 4. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, Deus. Okay? Deus Pai. Sim. Aí vem uma expressão: dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Espírito. Interessante. Pode ser, do original do grego, pode ser dos 7 espíritos, ou pode ser do espírito sétuplo. Sim, okay? Sim. E faz sentido pensar no espírito sétuplo, por quê? Porque na sequência vem "e de Jesus Cristo", que é a testemunha, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Então você tem aquele que era, que é e que há de vir, o espírito sétuplo, e Jesus Cristo, soberano sobre os reis da terra. Espírito sétuplo. Por que sétuplo? Porque aparece a palavra 7. 7 é muito importante em Apocalipse. 7 é o número de Deus. O número completo, o número pleno. Então, aparece a fórmula trinitária novamente aqui em Apocalipse, no capítulo 1. Então, quando os antigos, aqueles que são chamados na teologia e por algumas confissões de pais da igreja, eles foram olhar os textos bíblicos e perceberam que isso se repetia em vários textos de autores diferentes. A fórmula trinitária, depois que eles chamaram de fórmula trinitária. A palavra não aparece na Bíblia, é verdade. A palavra trindade não tem na Bíblia. A palavra trindade. Mas você tem a trindade. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E
tem vários textos que mostram o Pai com vontade e Deus soberano. O Filho com vontade e Deus soberano. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Sim, sim. E o Espírito com vontade e Deus soberano. Um texto clássico para falar da vontade do Espírito é 1 Coríntios 12. O Espírito distribui os dons de acordo com a sua vontade. Então, quando os pais da igreja viram isso, e alguns tentaram explicar e falar, não, veja bem, o Pai está nessa posição, o Espírito está nessa, o Filho está nessa. Não, mas espera aí, tem hora que parece que é o Filho, e tem hora que parece que é o Espírito, tem hora que parece... Não, o que acontece? Aí eles formularam a seguinte questão. Os três são um Deus, mas que subsiste em três pessoas diferentes. Exatamente. Dá para ir além disso? Não. Não, porque é muito complicado. E por que é complicado? Porque a gente está falando sobre Deus. Exatamente. E Deus é impossível de ser entendido. Sim. E aí, é interessante que você citou vários textos do Novo Testamento. Eu só queria citar um texto do Antigo Testamento. Por favor. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos. No plural. Então não era ele só, eu faço. É façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, então, nós temos aqui, já logo no comecinho da Bíblia, logo no comecinho de Gênesis, o quê? Uma palavra muito clara de que o nosso Deus, que aparece também, se vocês quiserem pegar aí, Deuteronômio capítulo 4, e por isso é que Jesus foi rejeitado, porque lá no versículo 6 do capítulo 4 de Deuteronômio, Moisés está falando para a segunda geração, falando, olha, nós temos um único Deus. Esse único Deus é o Deus que a turma coloca na mente, que é uma só pessoa. Só que o nosso Deus é um Deus trino, porque ele está falando aqui, façamos, é plural. E a partir daí, quando também os homens pecam, o próprio Deus fala, devemos eliminar a raça humana, e faz um dilúvio. Então, desde o Antigo Testamento, nós já temos essa ideia muito clara de que é um único Deus, porém em três pessoas. Existe no Antigo Testamento a ideia e existe uma ideia muito antiga, até anterior ao Novo Testamento, da pluralidade na Trindade. Então, tanto é que há uma discussão, inclusive muito complicada a respeito disso. Se você quiser, pode estudar mais, mas se prepare. Mas essa discussão sobre a pluralidade na divindade, eu devo ter falado pluralidade na Trindade, mas eu quis dizer pluralidade na divindade do Antigo Testamento. Alguns diriam que é o plural majestático, né? Mas é plural, não deixa de ser plural. Há uma discussão também em Deuteronômio, no Shema, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou o Senhor nosso Deus é um, mas que essa expressão ela abrange também a pluralidade. Então, existe essa questão da pluralidade na divindade revelada no Antigo Testamento, e aí nós recebemos a revelação completa de que essa pluralidade é Pai, Filho e Espírito Santo no Novo Testamento. Então, como aparece essa fórmula trinitária, aparece essa intersecção do divino nessas três pessoas, posteriormente, principalmente a partir do século, já a partir do segundo século, mas mais nos concílios que vão vir a partir do quarto século, você tem a definição da Trindade como doutrina da Igreja, que nós aceitamos até hoje como ortodoxia, ou seja, doutrina correta. Correto. Ouvinte, telespectador, a gente teria muito mais para falar. Tem recadinho até do nosso produtor dando a dica de quando aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Você quer saber? Manda essa pergunta. Quando aparece historicamente essa palavra? Manda essa pergunta. Para a gente saber que todas as coisas foram criadas por Deus, mas intermédio de Cristo, né? Sem ele nada do que existe teria sido feito, como está lá em Colossenses. Quer saber mais? Tem que mandar mais pergunta, porque o nosso tempo se encerrou, pelo menos para quem está pelo Spotify, para quem está acompanhando a gente aí através de alguma plataforma digital ou pela rádio. Então, fim desse episódio, mas continuidade aqui pelo YouTube. E para você que ficou conosco, está começando mais uma pergunta aqui no nosso Entendendo a Bíblia. E vamos aqui para a pergunta de número 4, é isso? 5 já? Onde é que eu estou? Me ajudem, já estou perdida aqui. Então, reta final.
Que pena, né? Que pena, queria mais. A gente tem que falar uma coisa, Renata, porque a gente não citou ainda. Nós temos um produtor desse programa agora. Como que é o nome dele mesmo? Carlos Pelerran. Não brinca, Pois o Carlos. Carlão. Então, um Carlão, abraço, Carlão. gente, ao Carlos Pode falar Pelerran como produtor, mas Agora, também ao Thiago Lisa na nós parte temos de um vídeo técnico. e ao Luiz Felipe Então, no áudio, né? Então é muita gente Não, trabalhando e o por áudio aqui. foi maravilhoso, porque começou com o Pedro, Luiz Felipe, já chegou o Luan, que daqui a pouco assume o vídeo. Então, Equipe de som. muito bom, Exatamente, equipe técnica, né? Até o Samuel Matos passou por ali. Mas o Carlos, e inclusive a gente falou no último programa, né, que ele falou lá da Trindade e tal, porque o Carlos fez teologia. Exato. Ele olha, tá fazendo de novo. Então, Então, nós temos um produtor qualificado. excelente. E olha, Carlos, é muito bom aqui tudo que você escreve. Se a gente não falasse tanto, daria para eu ler mais o recado, mas todos nós falamos muito. Mas continue mandando, porque nos ajuda demais, tanto na produção quanto aí nas dicas também. Bom, agora vamos lá. Olha só, essa pergunta é interessante, hein? Pois é. Vai lá. Então, começando mais um episódio para você que está nos ouvindo, talvez pela rádio, ou aí pelo Spotify, ou no site, e para quem está no YouTube, a gente dá continuidade, ó. Quem chegou agora não deixou nome, mas disse o seguinte: percebemos no Antigo Testamento que o sacerdote Eli foi penalizado pelo comportamento reprovável dos seus filhos. Atualmente, de que forma seremos cobrados ou responsabilizados pela conduta dos nossos filhos? Ih, porque agora a gente tem filho, Olha, Itamir tem neto, hein? Será que ele vai ser cobrado em dose dupla? Então, Bom, vamos olhar primeiro para o texto bíblico em que mostra que os filhos do sacerdote Eli eram filhos não muito legais. Capítulo 2 do livro de 1 Samuel, versículo 12. Então, veja lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Depois que Ana tem uma experiência muito especial com o Senhor, porque ela pede um filho e Deus atende a oração, através até do sacerdote Eli, porque Eli também ora por ela, e ela então dá à luz ao menininho bem bonitinho, Samuel. Muito bem. E esse Samuel, então, é entregue por Ana para o Eli, porque foi essa promessa que ela... A hora que o Senhor me der um neném, eu vou colocá-los à sua disposição. E, infelizmente, o querido Samuel vai ter uma situação muito delicada, porque aquele sacerdote que devia cuidar dele, ele tem 2 filhos. Versículo 12 do capítulo 2. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriram os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém, olha só, oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha do garfo. Assim faziam todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de deixarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: espera aí, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida somente crua. E se o homem dissesse alguma outra coisa, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser. Não, entregue a carne agora. Quer dizer, eles eram realmente muito duros com o povo. Queriam o filé. O filé, Queriam exatamente. a picanha, aquela parte gostosa, nada de me dar torrado. Não, nada disso. E qual é o problema disso? Deixa eu fazer. Então, isso tudo foi fazendo com que o povo não gostasse deles, não gostasse deles. Mas existe uma desobediência grave. Não, aqui. sem dúvida. Porque sem dúvida nenhuma. Na Torá, na lei, o sacrifício ele era do Senhor. Do Senhor. E tinha que ser completamente queimado Para o Senhor. Para o Senhor, exatamente. Ele ia lá e pegava para ele. A parte melhor. Exatamente. Então, isso que tem que ficar claro. O pecado era grave porque ele tomava aquilo que estava sendo oferecido Deus. para o Senhor. Exatamente. E ele que era de Deus. um sacerdote, então ele sabia muito bem. E ele fazia lógico, alguma coisa, ele dava lógico, bronca nos filhos, ele chamava atenção. Aí Não, que tá. então, aí é que a resposta é exatamente essa. É muito interessante. A questão nossa, e nós temos aqui 3 pessoas casadas
com filhos. A Renata com 2 meninas, o André com um casal, Exato. e eu com 2 meninas e um menino. Quer dizer, já não são mais meninos, mas já... Para a gente sempre vai ser, né? Exatamente, é isso daí. E aí, nós temos uma responsabilidade, né? Lá em Efésios, lá em Colossenses, o Senhor diz claramente que nós, pais, temos que educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Paulo diz lá para Timóteo, ainda era solteiro, ele fala, olha, o líder da igreja tem que ser o quê? Alguém que saiba governar a sua casa, criar os seus filhos sob disciplina. Então, nós temos uma responsabilidade. E parece-me que, infelizmente, o nosso querido Eli era um homem de Deus, mas falhou nessa parte. Porque depois, só para a gente andar rapidamente aqui, quando o povo iria, então, ficar sob o domínio, né, religioso dos filhos de Eli, eles disseram, não queremos, nós não queremos. E aí ele ficou muito chateado. Mas qual foi o problema? Eli não educou os filhos no caminho do Senhor. E aí que vem a coisa grave. É muito sério isso que é colocado aqui a partir do versículo 27. Pode ler. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Impressionante. Quer dizer, é Deus falando claramente para Eli, você está falhando, você está desobedecendo e está permitindo que seus filhos desobedeçam e não façam mais nada. Agora, eu sei que nós temos, lá pelo profeta Ezequiel, alguma coisa interessante para a gente comentar. Eu só queria relembrar antes aquele texto em que Jesus fala que aquele que ama a sua família mais do que a mim, sim. não pode ser o seu discípulo, Exatamente, não pode ser o meu discípulo. Quem não negar pai, mãe, filhos e filhas, exatamente, não pode seguir o Senhor Jesus. Não pode seguir o Senhor. Daqui a pouco eu vou trazer fazer um suspense, só porque eu estou com outro texto aberto, mas para a gente entender também, ó que interessante, bem isso que você falou, sobre Deus estar acima do nosso amor por qualquer outra coisa, e o contexto de ensinar os filhos. Deuteronômio 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, nesse mesmo contexto de amar a Deus de todo o coração, é nossa responsabilidade inculcar as palavras do Senhor, a história, de como Ele nos libertou para os nossos filhos. Do contrário, a geração perece, como a gente depois lê lá adiante, por falta de conhecimento do Senhor. E aí, isso é muito sério, né? A gente permite isso daí. Acha o texto aí, por favor, Renata. Enquanto isso, a gente vai responder uma outra parte da pergunta. Que, assim, é sério, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Sim. Mateus 22, 36 a 38. Quando perguntam qual é o maior grande mandamento, é o Senhor Jesus fala isso daí. Agora, eu criei meus filhos da maneira certinha. Certo. Eu dei para eles todas as condições. Inclusive, como o Provérbios fala. Exatamente. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu adverti. Exatamente. Eu os adverti quando eles deram mancada. E aí? Eu vou ser cobrado? Ezequiel 18, 20. Versículo 20. Lê. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Exatamente. Então, uma palavra muito séria, muito séria. Em Ezequiel 33, ele também vai dizer para o profeta:
você deve apontar o pecado. Se você não apontar o pecado, o A sangue culpa vai é ser sua, cobrado da exatamente, sua mão. exatamente. Agora, se você apontar o pecado, E o a cara não responsabilidade fizer- exatamente. é do outro. Então, Exatamente. qual é o nosso papel como pais? Apontar o pecado do nosso filho, dos nossos filhos. Agora, passou dos 18 anos, casou, saiu de casa, Exatamente. escolheu outro caminho, né? Nós fizemos a nossa parte? Fizemos. Escolheu outro caminho, a responsabilidade passa a ser do próprio outro, filho. do próprio filho. E agora a gente termina com o texto de Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e Exatamente, mãe, e exatamente. mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí fica a dica, se você quer entender porque é tão caro esse discipulado, tem que mandar mais pergunta para a gente continuar falando sobre isso. Agora, É deixa de eu só- graça, mas custa bastante, né, Eu Itamir? quero dar uma palavrinha de esperança. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô e avó, fale a palavra de Deus para o seu filho. Sabe por quê? Porque o que Salomão fala lá em Provérbios é que, mesmo quando ele envelhecer, o seu filho que é desobediente, aquilo que você ensinou, se você ensinou, aquilo vai ficar na cabeça dele. E um dia, quem sabe, Deus poderá fazer com que ele volte. Então, o nosso papel é ensinar completamente a palavra. E depois, deixa Deus cuidar. Nós entregamos o filho para ele, e aí deixa Deus cuidar. E nunca desista de orar Isso. pelos seus filhos. Com certeza. Espero que você tenha gostado de todo esse tempo aqui com a gente. Eu gostei demais. Espero te Muito bom. encontrar no próximo episódio. Até lá. Isso aí, manda suas perguntas, as Joia. perguntas que foram enviadas no chat, elas vão também ser coletadas pela Exato. nossa produção, né, É. Carlos? E aí a gente também vai trabalhar nos próximos programas. Muito obrigado. Muito bom. Né? Muito bom essa experiência. aí. Excelente, excelente mesmo. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.